Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje vamos falar sobre a Lava Jato. A Operação Lava Jato se tornou um dos marcos no combate à corrupção no Brasil. É possível até dizer que foi com a força-tarefa que os brasileiros passaram a enxergar melhor a corrupção, envolvendo grandes nomes da política, doleiros, lobistas e pessoas do alto escalão do funcionalismo público, gente que foi presa e dinheiro que foi devolvido aos cofres públicos. Uma força-tarefa que segue com investigações em curso e conta com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. À frente de tudo isso, um nome ganhou destaque, o do então juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública. Mas o vazamento de mensagens trocadas entre Moro e o procurador da República, Deltan Dallagnol, mudou a opinião de parte da população sobre a Lava Jato. Nas conversas, o então juiz orienta o trabalho dos procuradores e cobra resultados da operação. Mesmo assim, 4 em cada 10 brasileiros dizem que a Lava Jato não cometeu excessos em sua atuação. Mas será que a partir da Lava Jato no Brasil começou a se criar realmente uma cultura de combate à corrupção? Qual é o saldo da força-tarefa na política, na economia e para a sociedade? Para discutirmos o assunto, aqui comigo está o Marcos Fagundes Borlido. Ele é advogado criminalista, especialista em direito penal econômico e teoria do crime. Atua com direito penal voltado ao público empresarial. E eu também converso com André Lozano, advogado e mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo. Ele é coordenador do Departamento de Iniciação Científica do IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Olá, boa noite, bem-vindos aqui ao Aparecida Debate. Antes da gente começar o nosso bate-papo, queria que vocês acompanhassem aqui comigo. O repórter Guilherme Machado ele foi às ruas para ouvir a opinião das pessoas sobre a Lava Jato. Vamos acompanhar aqui. Oi Marcelo, como você disse, a Operação Lava Jato é um dos marcos mais importantes do Brasil nos últimos anos. No meio político existe quem ame e quem critique. Por isso a gente veio às ruas para saber o que a população pensa dessa operação. Eu acho produtivo, importante, foi um marco na história do Brasil, no sentido da população poder entender que a questão de corrupção não vale a pena e que isso o Poder Judiciário também consegue, por meio do Ministério Público Federal ou Estadual, punir aquelas pessoas que cometem crimes que venham trazer prejuízo para a população de um modo geral. Eu acho que a Operação Lava Jato foi a salvação do Brasil. Eu acho que com a operação todos os brasileiros começaram a entender o que é realmente a nossa política no Brasil, porque até então eu, pelo menos, eu era super ignorante na política. Tem até um pouco de receio dessas mudanças que eles estão querendo fazer aí e diminuir o poder do Lava Jato. Eu acho que não, acho que a corrupção tem que ser combatida diuturnamente. A partir da Operação Lava Jato, a corrupção passou a ser vista de outra forma, talvez até pela classe política e pela população? Sim, eu acho que a população, por meio da questão da Lava Jato, que tornou-se de forma pública e notória para todos, eu entendo que os políticos começaram a pensar melhor sobre a questão de praticar algum ato que venham causar dano ao erário público. Então, eu entendo que está sendo importantíssimo, sim, a população também, o mais importante, ela é acompanhar aquele político e saber o histórico dele na hora de votar. Celeste, acha que mudou a forma como é feito o combate à corrupção no país depois disso? Totalmente, nossa. Eu acho que deveria ser fortalecida a Lava Jato em todas as operações que ocorre. Ela deveria ser um referencial para todas as instituições brasileiras de combate à corrupção, porque a corrupção não está só nos níveis mais altos, ela está no dia a dia do brasileiro, né? E eu acho que é essa forma mesmo, dizer que houve abuso do Sérgio Moro de jeito nenhum, sabe? Bandido tem que ser combatido dessa forma, sabe? Você não tem que combinar nada. O bandido não combina nada com ninguém que vai roubar você. Por que você tem que combinar com outro juiz que vai lá na cadeia? Tem que pegar ele de surpresa mesmo e pôr na cadeia. Tem alguma questão que você gostaria de deixar para os nossos convidados lá no estúdio abordarem sobre esse tema? Sim, eu gostaria de deixar para os convidados, são especialistas para estar falando lá no estúdio sobre o assunto, no sentido de uma ação efetiva do Ministério Público para desbloquear rapidamente esse dinheiro e esse dinheiro tornar novamente ao erário público para em benefício da população. O que é que eles pensam sobre isso daí, de uma ação efetiva ou até mesmo uma fala para o Ministério Público nesse sentido? Marcelo, então deixa essas questões aí com vocês. Uma boa noite. Obrigado, Guilherme. Quem quer responder essa pergunta? Quem quer começar?
Já é uma pergunta espinhosa, porque quando se libera dinheiro, se libera qualquer valor, tem que seguir as regras, tem que seguir a lei. O poder público, ele não é como uma empresa em que pode-se fazer as coisas de forma rápida e de acordo com aquela administração que está em vigor. O poder público, ele tem que seguir leis, e as leis existem justamente para que se evite desvios como a corrupção. Se libera esse valor de uma forma muito célere e não de acordo com a lei, ao invés de se combater a corrupção, se está dando oportunidade para que outros órgãos cometam desvios e cometam crimes ligados à corrupção. Então, existe um desejo que isso seja liberado rápido para que se invista em educação, saúde, saneamento básico. Existe esse interesse, mas também deve ser fiscalizado e é por isso que as coisas não são tão rápidas quanto a gente deseja. E se vocês me permitem, só para complementar, André, não seria o Ministério Público Federal ou a própria força-tarefa da Lava Jato o responsável por isso? Eles são responsáveis pela acusação. Cabe ao Poder Judiciário, aos juízes e principalmente ao STF, responsável pelas homologações de grandes valores, de colaboração premiada, enfim, destinar esses valores. E veja, a opção para uma finalidade, se vai para a educação, se vai para a polícia, para a segurança pública, é uma opção política, tá? Que não compete ao Ministério Público. Então, você devolve ao erário, seja ele federal, estadual ou municipal, e por uma decisão política que essas verbas têm que ser destinadas. Então, isso tem que ficar claro também. Tá? Eu tenho até um dado aqui que, segundo o Ministério Público Federal, foram devolvidos quase 4 bilhões de reais aos cofres públicos. Isso está correto? Sim, está correto. É um dado correto, é algo bom que a Operação Lava Jato fez, sem dúvida alguma, a devolução dos valores. Só que seria muito melhor que se investisse em mecanismos que não tornassem possível a corrupção, ou pelo menos dificultassem a corrupção. Acredito que nesse ponto, um dos problemas que a gente vê com relação à Operação Lava Jato é que a opinião pública e muitos órgãos de imprensa, muitas vezes, eles colocam a Operação Lava Jato como sendo um sinônimo de combate à corrupção, o que não é verdade. A persecução penal, o processo penal é uma forma de combate, mas é a forma talvez menos eficaz. Mecanismos preventivos seriam muito mais adequados para que não deixasse esse dinheiro sequer ser desviado, até porque, para se recuperar esses valores, para processar, para investigar, para fazer essa série de operações, movimentar presos, pagar o salário de funcionários, se gasta muito dinheiro. E os valores que foram gastos com a Operação Lava Jato, até hoje, não foram divulgados. A gente tem aí várias fases da Lava Jato. Como é que vocês avaliam o saldo da Lava Jato? Ela começou de um jeito e ela está hoje? Queria que vocês fizessem um balanço desses 5 anos de Lava Jato. Perfeito. Se você pega a Lava Jato desde a sua origem, com aquelas primeiras operações que ganharam uma repercussão midiática, seja de Paulo Roberto Costa, Youssef, e a forma como ela conseguiu o êxito, e aqui é um êxito que a gente pode colocar entre aspas, porque muito do que foi cometido, do que foi feito em 2013, 2014, está sendo questionado e está sendo julgado hoje. E, ao longo desses 5 anos, por óbvio, igual nós falamos agora, foram realizadas prisões, foram descobertos diversos esquemas criminosos, tem resultado prático, efetivo. O ponto e o principal é que foram cometidos abusos. E isso não pode ser deixado de lado, isso não pode ser esquecido por uma finalidade. Porque nós temos um sistema jurídico onde deve ser pautado por justiça e não por justiçamento. Tá certo? Então, hoje, já com a evolução do tempo, deixou de ser autorizada a prisão preventiva de qualquer maneira. Porque antes você prendia para forçar uma delação premiada. Isso é um absurdo. Você deixou de autorizar a condução coercitiva, igual aconteceu um caso de um ex-presidente, onde foi autorizada a condução coercitiva dele e foi feita toda
pirotecnia, uma espetacularização daquele ato. Você transforma um fato, tá, de investigação num fato político. E interessa a quem? É finalidade do Estado ter esse tipo de conduta? Então, são esses pontos que acabam enfraquecendo. E mais recentemente, a Vaza Jato, com as matérias que continuam sendo divulgadas ainda pelo Intercept e pelos meios midiáticos parceiros. Eu até quero entrar nessa questão daqui a pouquinho. Antes da gente entrar um pouco mais nessa questão das mensagens vazadas, vocês acham que tudo isso que aconteceu a partir da Lava Jato mudou a percepção das pessoas em relação à corrupção? Porque até então muita gente nunca tinha ouvido nem falar sobre coerção, né? Condição coercitiva. Condição coercitiva. Então, o que aconteceu é que as pessoas tiveram mais acesso aos desvios cometidos pelos agentes políticos. Antes não se falava de combate à corrupção ou de crimes de corrupção, muito porque não se investigava. Se a gente for olhar os números do Ministério da Justiça, as operações policiais realizadas antes da entrada do Márcio Tomás Bastos, que foi ministro do ex-presidente Lula, a Polícia Federal praticamente não realizava operações. Foi a partir da entrada do Márcio Tomás Bastos como ministro da Justiça que efetivamente se passou a combater a corrupção, se passou a combater a lavagem de dinheiro e também muito por conta do atentado de 11 de setembro, em que diversos países se uniram para evitar que o dinheiro fosse lavado e muitos dos recursos da Polícia Federal foram destinados para esse fim. Isso dá uma percepção para o brasileiro que a corrupção ela é maior. Mas por que isso acontece? Porque quando se combate a corrupção, principalmente quando se expõe esse combate à corrupção, ele vai virar notícia. Afinal, são pessoas públicas que estão tendo a sua vida, estão tendo sua conduta exposta e condutas graves. Agora, a corrupção já acontecia há muito tempo. A diferença é que somente agora começou-se a combater. Então, o brasileiro, de um lado, ele vê que a Polícia Federal está combatendo a corrupção, mas não vê qual foi o esforço político que foi feito por trás disso, né, que foi um esforço político que ocorreu durante anos, né, começando com o Márcio Tomás Bastos, indo para outros ministros da Justiça, inclusive o Zé Eduardo Cardoso, e dá-se a impressão que aquele governo que estava no local, no momento, no poder, era mais corrupto do que os outros. O que não é possível a gente dizer, uma vez que antes não existia interesse em se combater a corrupção. Então, obviamente, isso também não via à tona, isso não virava notícia. A própria legislação que é utilizada para prender e que deu corpo, né, à Lava Jato é recente. Ela não existia antes do governo Lula, na verdade. Ela é de 2013, salvo engano. Eles começam as reformas lá atrás, mas agora com o Instituto da Colaboração, as mudanças da lei que possibilita a lavagem de dinheiro, organização criminosa, todo esse endurecimento da legislação que possibilitou, tá, essas prisões e aí o corpo para a operação é algo recente. E ouvindo aqui o que os telespectadores colocaram também, eu vejo que acho que um mérito, tá, da Operação Lava Jato, ele não está no campo jurídico, ele está no campo político. A operação conseguiu aflorar e às vezes até despertar em muitas pessoas um interesse político. Porque aquilo que foi escancarado no início da operação era o que todo mundo sabia, mas o político ele tinha um sinônimo de ser corrupto. Mas ninguém tinha certeza sobre isso. E era algo que o brasileiro aceitava. A Lava Jato, ela acendeu, ela aflorou. Você não via grandes manifestações populares que nem foi visto nesses últimos anos. O problema é que você criou dois polos. Então, quem é a favor da Lava Jato é de bem. É a pessoa que trabalha, é a pessoa que busca um futuro melhor. Quem é contra a Lava Jato é vagabundo. E ainda você alia ao governo que estava, um governo de um viés esquerdista, para a direita. Na polarização, exatamente. E o brasileiro ainda não está acostumado com a democracia. Nós não temos uma democracia madura, a gente não sabe da importância e da consciência do nosso voto. Porque muitos dos problemas que hoje
os nossos juízes, os nossos ministros enfrentam e falam, pô, esse pessoal já é a favor da impunidade. Não, a legislação foi pensada dessa maneira. A função deles é aplicar a lei. Então, o problema ele é anterior. É um problema de voto. Porque em quem nós votamos, essas pessoas são as responsáveis pela edição das leis. Então, hoje a gente tem um sistema jurídico que pode ser considerado falho, os responsáveis por essa solução não são os membros do Ministério Público, tampouco os juízes. É a própria população com voto. E isso é algo que a Lava Jato, por escancarar esses problemas, pode-se dizer que trouxe de bom. Porque esse é um dos pontos positivos, por exemplo. Pode ser colocado como não no campo jurídico, mas no campo político-social. Você queria complementar? É interessante que a gente tem um maniqueísmo muito grande, o bem e o mal dentro da Lava Jato. O brasileiro ele sempre gostou muito de futebol, e eu acho que ele trouxe o futebol para o campo da política. E trazendo justamente como o nós contra eles. E a pessoa, no momento que ela critica a Lava Jato, ela não está criticando, ela não é vista como uma crítica aos abusos, aos excessos cometidos pelo Estado contra um cidadão. Ela está sendo colocada como uma pessoa que é a favor da impunidade, que é a favor da corrupção. Né? E fazendo até uma analogia com o futebol, né? que eu, pelo menos, por ser brasileiro, adoro futebol, e fica muito mais fácil a gente ver. Dentro da Lava Jato, a gente tem uma imparcialidade muito grande dos julgadores, né? Não só do ex-juiz Sérgio Moro, mas também do atual juiz no Rio de Janeiro, do Marcelo Bretas, que se coloca como um bastião da justiça, um bastião da moralidade, e que está fazendo uma grande cruzada contra a corrupção. E esse não é o papel do juiz, porque o juiz, a função dele é aplicar a lei, a função dele é ser imparcial. No momento que o juiz ele tende para a acusação ou ele tende para a defesa, ele vai estar saindo da posição de imparcialidade e vai estar auxiliando um dos dois lados. E o bom juiz é que nem o juiz de futebol. Se na segunda-feira, no programa esportivo, a gente está falando mais do pênalti não marcado do que do gol, significa que o juiz agiu errado. Agora, pensando um pouco, levando para o início da Lava Jato mesmo, o que tem mais de Operação Mãos Limpas lá na Itália? A Operação Lava Jato foi inspirada nessa operação, né? Eu queria que vocês fizessem um pouquinho esse paralelo. O Moro, ele declaradamente, ele é um entusiasta da Operação Mãos Limpas. E realmente elas começaram de forma muito parecida e também estão tendo um caminho muito parecido. Na Operação Mãos Limpas, tínhamos um sistema extremamente corrupto dentro da Itália, muito por conta das máfias, né, das famílias italianas, e os membros do Ministério Público e até alguns juízes acabaram combatendo esses desvios cometidos pela máfia que estavam mancomunados com políticos italianos. Aqui no Brasil, nós não tínhamos as máfias, mas tínhamos uma relação incestuosa entre empresários, né, principalmente do setor de construção civil, com políticos. E tentou-se coibir essas relações suspeitas desses políticos. O que acontece? Em ambos, passou-se por cima de direitos do acusado. A Operação Mãos Limpas, ela sofreu muitas críticas justamente por não respeitar a Constituição italiana, por não respeitar as leis italianas, que foram as mesmas críticas que surgiram com relação à Operação Lava Jato, de não respeito às garantias processuais, de não respeito à Constituição, não respeito à lei processual penal. E, coincidentemente, também as duas levaram a resultados parecidos. Na Itália, culminou com o Berlusconi sendo eleito primeiro-ministro. O Berlusconi, sabidamente, é um político que tem ligação com máfias locais, sabidamente é um político corrupto, e além de ser muito controverso. Aqui no Brasil, o que aconteceu culminou na eleição do Bolsonaro, em que tudo leva a crer que não só ele, como a sua família inteira tem ligação com milícias no Rio de Janeiro. É um político que foi eleito com diversas notícias falsas sendo veiculadas, que durante a sua eleição
agora está vindo à tona que foram usadas candidaturas laranjas, talvez haja desvio de verba de campanha, e ele realmente nunca foi um político voltado para efetivamente que combatia a corrupção. Ele sempre foi um político de segundo escalão que era um pouco agressivo, aliás, excessivamente agressivo, mas muito ligado a crimes cometidos pelo Estado. Lembrando que a milícia, quando a gente está falando de milícia, a gente está falando de policiais que estão cometendo os crimes, que estão muitas vezes obtendo lucro e utilizando a farda do Estado para isso. E são esses policiais, na verdade, esses bandidos travestidos de policiais, que muitas vezes são homenageados pela família Bolsonaro. A minha com relação a isso, como o André colocou há pouco, eu acho que, tal qual na Itália, tudo caminha a crer que a Lava Jato terá o condão de despertar no brasileiro e na população como um todo essa necessidade de se repensar a corrupção, de se repensar a estrutura do Estado, não o combate em si, mas também mecanismos de prevenção. Tá? Uma coisa é buscar punir, a outra coisa é evitar, você prevenir, e é muito mais efetivo prevenir do que punir. Acredito que seja esse um mérito e um caminho, uma consequência que possa ter. Tem um dado aqui que eu queria que vocês comentassem, que tem uma pesquisa que é da ONG Transparência Internacional de setembro de 2019 agora. Ela mostra que 54% dos brasileiros veem aumento da corrupção nos últimos 12 meses. Ou seja, então a Lava Jato despertou essa curiosidade nas pessoas sobre o que é, na verdade, o que já vinha, as pessoas já tinham essa percepção, mas elas continuam não acreditando que uma operação vai combater a corrupção. É isso? E elas estão corretas em acreditar que uma operação não vai combater a corrupção. A corrupção ela não é combatida por uma operação policial, por uma operação judicial ou do Ministério Público. A corrupção ela se combate com mecanismos preventivos para que ela sequer ocorra. Então, fazer leis para que o Estado seja mais fiscalizado e seja mais difícil desviar dinheiro, para que seja mais difícil utilizar dinheiro frio para uma campanha eleitoral, por exemplo. Isso é combate à corrupção. Isso é um combate muito mais efetivo à corrupção do que o combate efetivamente à penal. E com relação a esses dados do brasileiro acreditar que existe mais corrupção agora, talvez também seja um reflexo do bombardeio de notícias sobre a corrupção. Porque há pouco tempo atrás não se havia esse bombardeio, até porque não se combatia a corrupção. Até porque não existiam operações capazes de desmantelar organizações criminosas, capazes de botar políticos no banco dos réus. Eu lembro quando eu era pequeno que na minha família se falava, olha, talvez um dia no país algum político vá para a cadeia. E hoje alguns políticos estão na cadeia, justa ou injustamente, né, sendo colocados de forma correta ou de forma abusiva. Mas o que não dá para negar é que houve um incremento muito grande no combate à corrupção por parte, principalmente, da Polícia Federal, e isso é um investimento maciço que foi feito durante muitos anos. E se me permite, essa expressão combate à corrupção, quando tratada só no âmbito de Lava Jato, ela ganha dimensões assim estratosféricas, porque nós falamos de bilhões. Mas eu gostaria de fazer aqui uma provocação e até para levar o telespectador à reflexão, porque a corrupção, ela existe, tá? E ela está enraizada no brasileiro desde sempre. São aquelas práticas como, por exemplo, pagar um cafezinho, você para evitar uma multa de trânsito, senhor policial, vamos deixar isso de lado, olha, tem R$50 aqui. Você é um corruptor, o policial ele está sendo corrupto. Isso é uma prática de corrupção. Para furar uma fila, para conseguir um benefício, para renovar uma CNH, para deixar de fazer aulas, situações do cotidiano. Então, o cidadão tem que colocar a mão na consciência também e saber da importância dos pequenos atos de dia a dia, também nesse cenário de combate à corrupção. Porque você não tem uma figura de um político corrupto, tá? Não existiria o político corrupto se não houvesse uma pessoa corruptora. Então, isso tem que vir do cidadão, uma conscientização dessa forma de se fazer negócio, dessa forma de se lidar com o dia a dia.
Não pode o cidadão ir para a rua e falar, põe todo mundo na cadeia porque desviaram milhões, só que para conseguir ali que saia mais rápido uma licença dele para poder trabalhar, ele vai lá e deixa uma caixinha para o funcionário. Isso é uma prática de corrupção. E a legislação ela não faz distinção. E olha que interessante você estar falando isso, nessa mesma pesquisa que eu citei agora há pouco, da Transparência Internacional, está dizendo que a população brasileira é uma das que mais acreditam que um cidadão comum pode fazer a diferença no combate à corrupção. Então vai bem disso que você está falando. Exatamente. Eu queria entrar numa outra questão também que vocês colocaram no primeiro bloco, que é a questão do vazamento das informações pelo site da Intercept Brasil. Eles mencionam e envolvem membros políticos, membros da Força Tarefa, da Lava Jato, e vocês acham que isso pode interferir na integridade do combate à corrupção e também nas instituições envolvidas aí na operação? Vocês acham que isso acaba tirando a credibilidade da operação? Tudo que foi... Olha, uma ótima pergunta, uma pergunta ampla que a gente precisa responder ela em partes. Exatamente, em partes. Primeiro, combate à corrupção num cenário estrito, de punição àqueles fatos que foram descobertos, estão sendo investigados ou onde já há acusações. Tá? Isso vai continuar. A legislação existe. Tá? Não é que caso seja anulada, por exemplo, uma fase ou a operação como um todo, o cidadão está livre para sair corrompendo todo mundo, para cometer crimes. Não, muito longe disso. Agora, o que já era noticiado e o que já era que nós, advogados, gritávamos no passado, falava, há excesso, muito. Excessos, abusos, ilegalidades que estão sendo cometidas, sim, em detrimento de cidadãos. Veja, quando você fala de um político, tá, e vamos trazer um cenário, imagina que fosse vazado um diálogo entre, por exemplo, um advogado de um político famoso e um juiz falando, não manda mais aquele advogado lá do seu escritório, porque ele não está preparado para fazer pergunta aqui. Desse jeito vai ficar difícil de absolver. Se isso fosse noticiado em um jornal, estaria todo mundo na rua gritando, falando, pô, prisão para esses caras. Prisão para esses caras. Mas por que quando um procurador ou um juiz manda mensagem para um procurador, nesse mesmo sentido, falando, não manda outra procuradora, manda outra porque essa não está preparada e a acusação vai ser insuficiente para eu condenar? Nós podemos aceitar essa situação como se normal fosse, como se não houvesse nada de ilegal. Ou quando você segura uma operação, você cria fatos políticos, você utiliza a mídia, faz vazamento seletivo para trazer a população, tá, para o teu lado, isso é permitido. Então, esses vazamentos, eles tiraram, sim, a credibilidade, porque aqueles que se vendiam como paladinos da justiça cometeram ilegalidades, cometeram abusos, e não pode, em hipótese alguma, que até crimes que a gente pode colocar, sejam cometidos em busca de uma condenação. É interessante porque muito se falou do vazamento do The Intercept e dos hackers do The Intercept. E o crime que o suposto hacker teria cometido ao ter acesso às informações dos celulares do Dallagnol, do Moro, é o mesmo, está tipificado no mesmo artigo que o crime que o Moro teria cometido quando ele vazou os áudios do Lula com a Dilma. O que acontece? É crime você vazar áudio, assim como é crime você acessar o áudio sem autorização judicial. E o mais interessante também é que que o TRF4 ele entendeu que era uma medida excepcional, então que o Moro ele não poderia responder por esse crime, porque tinha um interesse público por trás disso. No caso do hacker, se for usado o mesmo entendimento, o hacker também tem que ficar impune porque também existiu interesse público, afinal, é a administração da justiça que estava sendo corrompida naquele momento. Eu não estou falando que o hacker deve ficar impune, assim como eu não acredito que o Moro deveria ter ficado impune. Eu acho um absurdo uma pessoa que cometeu um crime contra um acusado não ter sido afastado imediatamente.
E tem que ser perguntado, o que aconteceria com o Moro se ele tivesse num país como os Estados Unidos ou num país europeu? Eu duvido que ele estaria ainda que ele teria continuado na função de juiz. Em alguns países... E tampouco seria ministro. Tampouco seria ministro. E em alguns países, ele, na maior parte dos países, enfrentaria um processo penal. Em alguns, dependendo dos países, alguns países mais autoritários, talvez ele fosse preso sumariamente. Aí eu não estou defendendo a prisão ou não para o Moro, mas ele deveria responder, no mínimo, administrativamente, pelas ilegalidades que ele cometeu. Mas isso coloca em xeque a credibilidade das instituições brasileiras? Sim. Coloca tanto a Lava Jato. Primeiro colocou em xeque o executivo e o legislativo. E agora, com o vazamento, colocou em xeque o judiciário, inclusive por conta dos diálogos travados entre alguns ministros do STF com os procuradores, que mostrava favorecimento entre eles. Então, o que me parece é que nenhum dos três poderes tem respeitado a lei da forma que deveriam. Eu concordo. Eu entendo que essa confusão que foi feita, porque nós temos um sistema pensado, onde nós temos um órgão responsável pela acusação, um órgão responsável pela defesa e uma terceira parte, um juiz imparcial, em tese imparcial, responsável pelo julgamento. Onde há diálogo entre duas partes, você não tem imparcialidade. E isso é muito sério porque fere preceitos constitucionais basilares. Nós não temos aí paridade de armas. Como que você consegue ter uma defesa efetiva onde vai ficar claro que quando você entrou naquele jogo processual, teu cliente já estava condenado? Porque aquela pessoa responsável pela instrução do processo, que iria colher as provas para analisar e formar o convencimento dele, orientava a parte responsável pela acusação de como ela deveria acusar. Falar, olha... Manipulando tudo. Manipulando tudo. Exatamente. Quais os documentos deveriam ser apresentados? Exatamente. Mas não coloque em xeque as instituições como um todo, mas aqueles atores, sim. Eu até quero que vocês comentem, falando ainda desse vazamento da troca de mensagem. Tem uma pesquisa da XP Investimentos, que foi feita agora em junho, que diz que metade dos entrevistados não mudou a opinião sobre a operação. 3 em cada 10 dizem que piorou e 1 em cada 10 diz que a troca de mensagens melhorou a visão sobre a Lava Jato. Apenas 30% avalia que houve excessos e que decisões precisam ser revistas. É que a forma como foi feita essa pesquisa e as perguntas como foram feitas, elas não entram no mérito técnico da operação. De novo, a Lava Jato tem um fator político-social muito grande. Então, quando você analisa essas mensagens no campo de vista político, você tem ali uma pessoa que estava na qualidade de juiz, e hoje é ministro, como sendo alguém que quer um bem comum, tratado como o combate à corrupção, terminar com os desvios de dinheiro, político bandido seja preso. E isso, para essas pessoas, quando não analisam de forma técnica e que não sabem das consequências que aquelas decisões tomadas lá em cima geram para todo o resto da população, eles não levam em consideração. Então, o que a população quer, o que a população pede? E se confunde muitas vezes o papel do juiz, do julgador, com o do justiceiro. O juiz, ele é alguém que vai ouvir ambas as partes, vai analisar de forma imparcial o processo, as provas que foram apresentadas, os depoimentos que foram dados, e a partir daí tomar uma decisão de acordo com a sua convicção e de acordo com as leis que regem o processo. O justiceiro não. O justiceiro é a pessoa que vai condenar a qualquer custo, que vai fazer de tudo para punir o infrator. Então, é praticamente um super-herói, o justiceiro. E, nesse caso, isso daí ficou muito claro quando o Moro foi julgar o Lula. As capas das revistas, as capas dos jornais em que colocavam o Moro com uma capa de super-herói, o juiz e o acusado frente a frente, como se estivesse numa luta de boxe. No momento que o juiz é visto como alguém que está
contra o acusado, o sistema de justiça ruiu. Porque ele já estava se mostrando parcial. E, repito, uma pessoa que cometeu um crime contra o acusado, ele não tem a parcialidade necessária, ele não tem a serenidade necessária para julgar alguém. Ele não pode atuar naquele processo, porque, obviamente, ele não vai atuar como um julgador, ele vai atuar como um justiceiro. E aí, aproveitando esse vazamento das informações, como que vocês veem o papel da imprensa nisso tudo, durante todos esses anos aí de Operação Lava Jato? A imprensa... Pode falar. É uma pergunta muito boa também, e como foi até uma forma de alavancar, por exemplo, a campanha, e foi batido muito pelo atual presidente, uma imprensa parcial, com interesses econômicos sobre determinados desfechos e assuntos. E difícil até de colocar, mas relacionado ao Intercept, estritamente com relação ao site, eu considero louvável e de muita coragem o que foi feito por toda a equipe e o que está sendo feito, porque eles jogaram luz aonde faltava, e em um canto que estava escuro e que precisava de iluminação, porque tinha muita coisa podre ali. Tem muita coisa podre para aparecer ainda. Como você vê, doutor André? A imprensa ela teve um papel fundamental durante toda a Operação Lava Jato. Ela acabou alavancando muito a Operação Lava Jato, fazendo com que a opinião pública tivesse interesse e se movimentasse contra ou a favor dessa operação. E nesse ponto, eu acho que muitas vezes ela cumpriu o papel, porque uma imprensa boa é uma imprensa que incomoda. Se a imprensa não incomoda, significa que ela é uma imprensa chapa branca e que não está cumprindo o papel fiscalizador. Isso não significa que não houve excessos durante a cobertura. Então, quando utilizou-se daquela pirotecnia enorme para a cobertura da condução coercitiva do ex-presidente Lula, eu acredito que houve um excesso. No momento em que tem um Jornal Nacional inteiro falando somente dos vazamentos das interceptações telefônicas e que se estende pelo período da novela e que não dá devida atenção para outros fatos envolvendo, inclusive, a mesma operação, mostra que há, sim, um interesse da imprensa, de parte da imprensa, por trás. E isso é óbvio, porque existem acionistas, existem donos, existem anunciantes nessa imprensa, e muitas vezes os interesses deles vão ser defendidos, inclusive do corpo editorial. Agora, no geral, eu acho que a imprensa ela tem um papel fundamental e muito importante e muito louvável, tanto para mostrar os casos envolvendo desvios de políticos e empresários, de fiscalizador, apesar de em alguns momentos haver excessos, e também na questão de demonstrar os excessos cometidos pelos membros do Ministério Público, por membros do Poder Judiciário, isso daí mais voltado para o The Intercept, que outros veículos de comunicação estão acompanhando. Infelizmente, veículos de comunicação como a Globo acabam silenciando ainda sobre os vazamentos ocorridos no Intercept. A gente está se encaminhando para o final, a gente tem aí mais de 60 fases da operação. O que a gente pode esperar ainda do futuro da Operação Lava Jato? Olha, eu, na qualidade de advogado, eu espero que alguns julgamentos que estão em pauta possam retomar a ordem, trazer de novo questões que há muito já haviam sido superadas e em razão desses movimentos políticos, de interesses sociais, foram trazidas de novo à discussão, como, por exemplo, a prisão em segunda instância. Eu espero que seja revisto isso pelo Supremo Tribunal Federal e outras questões importantes também, como a figura do colaborador, e que sirva principalmente como uma forma de provocação ao nosso legislativo para repensar alguns institutos, melhorar tecnicamente a redação da nossa legislação, para com isso prevenir, tá, a corrupção, prevenir
que sejam cometidos erros por parte de polícia, de Ministério Público, na condução de processos, e aí com isso nós não tenhamos que falar no futuro na possibilidade de ser anuladas diversas sentenças ou outros casos parecidos. Você. Eu acho que o principal mérito da Lava Jato foi mostrar que quem comete desvio pode ser punido. De qualquer forma, a Lava Jato ela iniciou uma nova era no Brasil com relação a alguns institutos penais, por exemplo, a delação premiada. A delação premiada ela é criticada no mundo inteiro, não é só no Brasil que ela é criticada, também é criticada no Brasil, mas é uma coisa que, pelo menos no futuro próximo, ela não vai sair do ordenamento jurídico, gostemos ou não dela, mas ela deve ser adequada, ela deve ser melhorada. Não há cabimento, por exemplo, de uma prisão preventiva ser decretada para que o Ministério Público ou a polícia consiga uma delação premiada. Isso tem um nome que é claríssimo, isso se chama tortura. Isso não pode acontecer, mas é possível adotar mecanismos em que o delator tenha benefícios e que ele não precise sequer ter cometido o crime para delatar. Pode ser um terceiro interessado, e como é possível fazer com que esse terceiro interessado denuncie um crime? Por exemplo, oferecendo uma parte do valor recuperado. Em alguns estados americanos, o delator, caso ele não tenha participado do crime, ele delatando e conseguindo recuperar os valores, ele pode receber até 30% dos valores devolvidos, o que seria ótimo se colocássemos isso na lei brasileira. É uma forma de incentivar para o bem, é um reforço positivo. Com certeza, quero agradecer muito a presença de vocês, nosso tempo já está estourado, estamos chegando no final, quero agradecer ao Marcos Fagundes Borlido, ele é advogado criminalista especialista em direito penal, econômico e teoria do crime, atua com direito penal voltado ao público empresarial. Muito obrigado também ao André Lozano, advogado e mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo. Ele é coordenador do Departamento de Iniciação Científica do IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. E se você quiser rever esse programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube e deixe sua sugestão, crítica ou elogio na nossa página. Use a hashtag Aparecida Debate ou ainda, se preferir, mande sua mensagem pelo WhatsApp. Anote aí, 12 99750 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê semana que vem. Tchau!